Você tem dor no quadril? Quando corre só falta desmaiar de dor? Pois eu vou agora conversar com um médico craque no assunto, Dr. Hélio Costa. E ele mesmo não aguentou a dor que tinha e botou prótese. Vamos ver. Doutor Hélio, que prazer tê-lo aqui no Saúde em Dia. Obrigada. Eu que agradeço o convite, Mônica. Doutor Hélio, que é ortopedista e tem uma subespecialidade em quadril, que deve ser uma área muito delicada, né? Porque toda a articulação gigante do corpo está ali, né? É uma das maiores articulações do corpo e ela liga o tronco para os membros inferiores, que é o que basicamente a gente precisa para se locomover. Então, uma das funções principais da gente, que é caminhar, se dirigir de um lugar para o outro, ela só é feita com a articulação do quadril. O quadril, eu vejo muita gente, conheço muita gente que já operou, vai precisar operar. Ocorre muita lesão no quadril? E por que essas lesões? Decorrentes de quê? Sim, a gente tem uma... Antigamente a gente achava, né, a gente não tinha muito avanço de conhecimento dentro do campo e achava que a única doença do quadril era a artrose, né? Hoje a gente conhece uma série de outras complicações e condições do quadril decorrentes, tanto de alterações na formação do quadril, lesões por esforços, lesões associadas à prática esportiva, até a própria artrose, que é o desgaste completo da articulação. Temos uma variedade muito grande de problemas que acometem o quadril. O primeiro sinal deve ser dor, né, claro? Geralmente sim. O primeiro sinal do paciente é que o paciente percebe. A gente pode dividir em dois pontos. O primeiro é quando o paciente percebe. Quando ele percebe, a dor é a principal queixa dele. Mas muitas vezes acontecem outras coisas antes que dão sinais para a gente. Uma sensação de desconforto, perda de movimento, limitação da capacidade física, que vai evoluindo para a limitação das atividades de vida diária. Então, muitas vezes o paciente acaba perdendo o ponto porque deixou passar muito tempo. Eu já ouvi falar de dificuldade para andar, dói, é incômodo para sentar e levantar também um pouco. Sim. E o senhor mesmo tem prótese, né? Tenho uma prótese de quadril. Então pode contar pra gente exatamente o que é sentir, o que é operar, né? Interessante, né? Que tem muita gente quando chega no consultório, alguns pacientes chegam, mas isso aqui, como é que vai ser? Se eu precisar botar uma prótese, eu falei, olha, a gente espera que não precise, mas se precisar e correndo tudo bem e a gente toma as precauções para que isso aconteça, a sua vida vai mudar. E de fato ela é bem impactante. A vida do paciente com artrose de quadril, quando há indicação para cirurgia de prótese, ela muda completamente já no primeiro dia pós-operatório. Só de não ter dor, deve ser assim, a vida é bela, né? Sorrindo, né? Muda a nossa perspectiva. O senhor falou de esportes, né, de alto rendimento. Há um desgaste com o tempo, pelo que eu entendo. Sim. E há o problema do quadril por trauma, queda, pancada, alguma coisa assim. São situações diferentes em termos da sua especialização, né, ao olhar do médico? Sim. A gente tem as doenças que a gente pode falar, os problemas degenerativos, de desgaste mesmo, de várias estruturas. A gente, quando pensa no quadril ou em uma articulação, a gente pensa muito em osso ou pensa só na cartilagem. Na verdade, tudo aquilo que envolve a articulação, desde músculo, tendões, a cápsula dos ligamentos do quadril e, enfim, a cartilagem, o osso, elas são acometidas de uma maneira geral e global por problemas degenerativos. Quando a gente tem situações onde o paciente está exposto a algum trauma, e aí a gente tem dois polos bem distintos, paciente muito jovem que é exposto a situações de risco, como trabalhadores de indústria, que trabalham em prédios em altura, vítimas de acidente de carro, eles sofrem um perfil de fraturas e de lesões na articulação do quadril e da pelve também, bem distintos daquele paciente que é aquele paciente idoso, aquela paciente que vai estar andando em casa e cai em casa e fratura o quadril. Sim. São fraturas que podem parecer até semelhantes no raio-x ou nos outros exames que a gente faz. Contudo, a evolução dali para frente, o tratamento diferem bastante de pessoa para pessoa. Falando desses problemas degenerativos, muitos deles estão associados à prática de atividades físicas.
E é importante a gente ressaltar que não é que a prática de atividade leva a isso. Obviamente que a gente tem que fazer uma distinção com aqueles atletas de alto rendimento, como você falou. Sim. O atleta de alto nível, ele se expõe a uma carga de exercício muito mais intensa do que nós, mesmo que nós façamos atividade física todos os dias. Impactos bem maiores. Justamente. Né? Frequência. É uma carga completamente diferente. Mas existem algumas condições, alterações na forma dos ossos do quadril ou no funcionamento da articulação, que se nós não tomarmos cuidado com isso, a prática de atividades físicas, em especial a não supervisionada, aquela que a gente faz de maneira espontânea, ela pode levar a essa degeneração acelerada, precoce. Então, a artrose de quadril não é sinônimo de velhice, de idade avançada. A artrose de quadril pode acontecer em paciente jovem também. E que não necessariamente em todas as situações tem que ser operado. Justo. Hoje a gente tem um entendimento muito maior daquilo que pode ser tratado de maneira mais conservadora, com uma visão mais de prevenção e de regeneração. E algumas coisas, infelizmente, a gente ainda não tem solução tão prática e tão conservadora, que muitas vezes a gente precisa fazer cirurgia. E a gente tem duas formas de operar o quadril, né, de duas formas de tratamentos cirúrgicos. A primeira, que é uma grande linha, e antigamente era muito utilizada, passou um tempo meio que quietinha, os ortopedistas não levaram isso muito adiante, por causa dos bons resultados da prótese, que é a cirurgia preservadora. A cirurgia preservadora ela tem como objetivo preservar, o próprio nome diz, a articulação do quadril. A gente lança mão de tratamentos cirúrgicos para tentar evitar com que a artrose progrida de maneira muito rápida, ou até mesmo evitar com que ela apareça. Quando a artrose está instalada, a gente lança mão de alguns procedimentos, de algumas técnicas que hoje ainda estão em estudo e em evolução. Algumas já são aprovadas pela Anvisa e demais órgãos competentes. Outras nem tanto, e são feitas, como a gente chama no termo de off-label. Elas não são consideradas como práticas corriqueiras e correntes, mas elas têm uma função terapêutica. E aí entram em protocolos de pesquisa, o médico tem que conversar muito bem com o paciente tem que ter uma compreensão boa do que é aquilo para poder terem bons resultados. A parte da prótese, ela já é um tratamento cirúrgico já muito bem consagrado. Ele já tem resultados muito consistentes, muito robustos a longo prazo, que permite a gente utilizar com tranquilidade. Então houve essa evolução na tecnologia usada, né? E no próprio material, porque antes era muito difícil se aceitar, o paciente aceitar uma prótese, ou tinha medo de rejeição, ou de pesar. Hoje parece que a coisa está bem mais moderna, mais fluida, mais testada. A gente tem, voltando na década de 60, o desenvolvimento da prótese de quadril, como ela funciona hoje. O material, de fato, era um material mais antigo, mas que ainda se utiliza hoje e existem bons resultados. A gente não precisa utilizar um material de alta tecnologia em todo mundo, porque tem muita gente que consegue atender com um material comum, eficaz, que tem estudos de 30, 35 anos de bons resultados. Tem pacientes que andam aí com 35 anos de prótese quadril realizadas na década de 80 e que elas funcionam perfeitamente bem. Óbvio que se a gente pensa que a prótese de quadril é um material estranho ao corpo, mas amigável de uma certa forma, biologicamente falando, e que ele tem uma função, mas ele é um material que não se regenera, como é o nosso osso, como é a nossa cartilagem, este material vai gastar. Então a gente tem que usar com parcimônia, tem que usar da forma adequada, tem que saber para quem indicar e tem que cuidar muito bem dele. Essa é a chave do sucesso. E se não, é possível ou seria preciso uma nova cirurgia? Sim. Esses casos, quando a prótese desgasta ou ocorre algum problema no meio do caminho, na evolução do paciente, a gente às vezes precisa fazer uma revisão de prótese de quadril. É uma prótese não convencional, muitas vezes, é um procedimento maior, não tem exatamente o mesmo resultado que a prótese de quadril primária, a primeira que o paciente faz. Contudo, tem resultados satisfatórios também, desde que bem empregado e desde que bem executado. Então, para a gente finalizar, o senhor, como paciente, como usuário, né, de uma prótese, diga para os pacientes que vão precisar fazer ou que estão em análise, como é fazer a cirurgia e o que se sente depois? O que é que o senhor recomenda? Acalma, não acalma? Bom, é uma decisão muito difícil. Radiograficamente, às vezes a gente encontra pacientes com artrose já bem avançada, mas que não tem tanto sintoma. Vai muito do médico ter esse bom senso e essa capacidade de discernimento, de ver o perfil do paciente,
O paciente pode ter uma artrose, mas ele pode não ser um candidato tão bom para fazer uma prótese. Isso não é só da parte clínica, às vezes o paciente ainda não tem uma compreensão muito boa. Nada que uma boa conversa, um acompanhamento, um bom bate-papo bem claro e alinhar as expectativas do que o paciente quer com aquilo que o médico pode oferecer através do tratamento. Se a gente consegue encaixar isso, a gente obtém um excelente resultado. De fato, quando tem uma boa indicação, o paciente entende o que é uma prótese de quadril e o que ele precisa fazer depois, o pós-operatório e a vida depois ela muda completamente para melhor. Desde o primeiro dia a gente já consegue controlar bem a dor, já dá função, o paciente anda precocemente. Antigamente a gente achava que colocava prótese, ficava deitado muito tempo. Não é mais assim. Quando tudo corre bem, a gente consegue até colocar o paciente no mesmo dia em pé já. E no outro dia já começa a dar uns passinhos. Depende, cada caso é um caso, óbvio, mas a gente tem essa perspectiva sempre. Dá movimento, dá qualidade de vida, dá liberdade para a pessoa voltar a fazer e viver da forma como ela vivia antes. Muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço o convite. E eu quero lembrar para você isso, procure também um especialista. Se você não conhece, busque na Sociedade Brasileira da Especialidade, que é a de ortopedia. Porque aí você sabe se ele é um especialista mesmo, quem são os que estão na sua cidade e quanto mais segurança, melhor no que se refere à saúde, para ela ficar em dia. Fui.